Amém, irmãos? E como é que Deus prova a nossa fé? Com circunstâncias contrárias àquilo que nós dizemos que cremos. E a grande questão é você permanecer firme. Porque olha para mim, qual é o objetivo de Deus provar a minha fé, pastor? Por que Deus quer provar a minha fé? Para te dar constância, para te dar firmeza. Nós lemos semana passada, vamos ler de novo. Abre lá em Tiago. Tiago capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Diga assim, o passar por várias provações é o motivo de toda a minha alegria. É o que ele está dizendo. Presta atenção, volta lá. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por uma provação. É assim que está escrito? Uma por ano. Uma a cada 6 meses. Uma por mês. Uma por semana. Diga, várias. Várias quer dizer o quê? Quantas for necessárias, 10, 20 por dia, se for preciso. Quantos estão aí? E o que é isso? O passar por várias provações, para quem entendeu o que é o Evangelho e o que Deus está fazendo conosco, é motivo de alegria. Diga por quê? Porque quanto mais provação, mais eu sou transformado. Quanto mais provação, mais as impurezas aparecem e Deus pode me limpar. Quantos estão aí? Continuando, verso 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Diga perseverança. Qual que é a ideia que vem na sua cabeça quando nós falamos de perseverança? Diga assim, algo que permanece, que é perseverante, que é constante. Quantos estão aí? Agora olha para mim, o que é que produz a constância na minha vida? Quem pode responder? O que produz a constância na minha vida? A aprovação da minha, mas tem um detalhe, diga qual? A aprovação tem que ser confirmada. Não entendi, pastor. Você tem que ser provado e aprovado. E então isso gera perseverança, constância. Quantos estão aí? Se eu for provado e reprovado, eu volto para o final da fila porque essa aprovação não gerou nada. Quantos estão aí? Então eu sou provado, aprovado e então a perseverança vem, a constância vem. Os irmãos estão aí, irmãos? Por isso que você vai ver que quando nós somos novos na fé, normalmente os mais novos na fé não são tão perseverantes e não são tão constantes. Ué, pastor, por que não são? Só porque são novos na fé? Não, porque não foram muito provados ainda, não deu tempo. E as pessoas com mais tempo de fé, normalmente são mais constantes. Por quê? Porque já passaram por várias provações. Você consegue compreender? Não é tão claro? Sim ou não? Então, o novo convertido, ele fica naquela vem e vai. Não tem constância. Por quê? Porque não foi provado ainda. Mas calma, dá um tempinho para Deus, irmãos. Dá um tempinho para Deus que Deus vai começar a acelerar o processo. Os irmãos estão aí? E quanto mais ele fica na inconstância, mais Deus prova. Daqui a pouco, assim, tá lindo de ver. Quantos estão aí? Começa assim, vem num culto, falta no outro, vem numa aula, falta na outra, não quer saber, vai numa célula, falta 3, 4, depois aparece de novo. Começa assim. Aí Deus dá uma apertada, um pouco mais de provação. Algumas é reprovado, outras aprovado. Aí começa a melhorar. Aí começa a faltar só na célula, já não falta no culto mais. Aí Deus dá mão apertada. Aí de repente começa a fazer a célula e faz maturidade já, e não falta mais. Daqui a pouco, irmão, daqui a pouco está liderando outros irmãos e dizendo para outros irmãos assim, sede firmes, sede constantes. Aí alguém vai dizer assim, mas
Como que houve essa transformação? Aí você vai olhar e dizer assim: respeita a minha história. Quantos estão aí? Amém? Irmãos, quantas provações que eu achei que eu ia morrer na fé. Não morri. Lembra da última grande provação que você passou? Que você falou, não, agora vai acabar tudo. Você está aqui, ó. Produziu o quê? Produziu perseverança, produziu constância. Diga assim, crente constante é crente provado. Não tem outra dinâmica, irmão. Deus quer você firme, não tem outra forma. A forma é essa, é provar você. Ele vai provar a tua fé. E nós temos que ter alegria. Porque olha para mim. O sofrimento, ele é bom. Amém? Quando é que o sofrimento não é bom, pastor? Quando ele não tem explicação. Consegue compreender? O problema do sofrimento, por exemplo, eu dei o exemplo outro dia aqui. Você vai trabalhar para mim, quebrar pedra com um enxadão de borracha no sol quente o dia todo. Vai sofrer, sim ou não? Sim ou não? Muito. Tá, estou sofrendo. Se eu só disser isso para você, olha, você vai trabalhar para mim, quebrar pedra com um martelo de borracha no sol quente. Você vai dizer assim, não quero. Diga assim, por quê? Sofrimento sem motivo. Não sei por que eu estou sofrendo. Por qual motivo eu estou sofrendo? Não, está sofrendo por sofrer. Isso é ruim. Os irmãos estão aí? Mas quando o sofrimento, você sabe o motivo por que está sofrendo, e se esse motivo do sofrimento compensa, então o sofrimento deixa de ser sofrimento, e aí vem um sentimento estranho que crente sente, a alegria de sofrer. Consegue compreender? É o que os apóstolos dizem. Lá no capítulo 5 de Atos, eles vão dizer, e eles se alegraram por ter sido dignos de sofrer por Cristo. Alegrar por sofrer. Alegria no sofrimento. Por quê? Porque eu sei por que eu estou sofrendo. E eu sei o que o meu sofrimento vai produzir. Quando Tiago diz, olha, tem que ter um motivo de alegria ou passardes por várias provações, ele está dizendo assim, ó, você sabe o que essa provação, o que esse sofrimento vai produzir para você? Então, hoje, por exemplo, quando Deus me coloca numa provação, eu me alegro por estar sofrendo. Por quê, pastor? Porque eu sei o resultado do sofrimento. Você consegue compreender? E eu sei que eu não estou sofrendo à toa. Eu sei que o meu sofrimento não é porque Deus está querendo me castigar e me matar. Eu sei que o meu sofrimento é a prova do amor de Deus por mim, querendo me aperfeiçoar. Então, mesmo que eu sofra por causa da provação, eu me alegro. Eu me alegro com o sofrimento. Eu me alegro por estar sofrendo. Por quê? Porque eu sei por que eu estou sofrendo. Eu sei o motivo do meu sofrimento e eu sei o que o sofrimento vai produzir. Quantos estão aí? Olha para mim. Onde está o problema? É que o crente, parece que quando ele entra na provação, no sofrimento, parece que ele cai num buraco. E ele não consegue enxergar mais nada em volta dele. E como ele não enxerga motivo para aquilo, e como ele não enxerga porquê para esse sofrimento, e como ele não consegue enxergar que esse sofrimento é o que vai transformar a vida dele, então o sofrimento se transforma em algo ruim, e não há alegria em sofrer provações. Consegue compreender o que o pastor está dizendo? Então olha para mim. Pastor, está sofrendo, está feliz por causa? Claro que eu estou feliz. Esse sofrimento vai produzir um novo homem. Esse sofrimento vai tirar a impureza. Esse sofrimento vai confirmar a minha fé e me dar constância. Quando terminar essa provação, e essa provação vai terminar, porque o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria sempre vem pela manhã. Então eu sei que é algo que tem começo e que tem fim, que não vai durar para sempre. Eu sei que quando isso terminar, eu serei um homem melhor. Eu não vou me alegrar com isso?
Então, quando eu sei o resultado do sofrimento, eu me alegro. Quantos estão aí? Os irmãos conseguem compreender? Como é que Deus fez para tornar Jó, que já era um homem bom, num homem melhor? Tem outro caminho, irmão. Jó já é um homem bom. Homem reto, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. Que homem top, isso aí tinha que ir para a glória, irmão. Tá, mas dá para melhorar ele ainda. Dá, Senhor? Dá. E melhora muito. Como? Qual é o processo? Vou te mostrar. Aí inicia o processo de melhoramento do Jó. Quantos estão aí? Perde tudo que tem, perde os filhos, perde todas as posses, pega um câncer maldito na pele, ficou 7 dias arrancando casca de ferida com telha, os amigos chegaram, nem conseguiram falar, os amigos ficaram 7 dias sentados em volta dele, sem poder falar nada, não tinham o que falar para o cara. A mulher desespera, amaldiçoa teu Deus, e morre, e está lá o Jó. Sabe lá quanto tempo que o Jó ficou desse jeito. Lá no finalzinho, como é que está o Jó? O Jó está orando e abençoando os inimigos. Quantos estão aí? E o Jó está dizendo assim, olha, eu achei que eu conhecia Deus, mas na verdade eu conhecia Deus só de ouvir falar, agora os meus olhos o veem. Melhorou ou não melhorou? Agora qual foi o processo? Vou te fazer uma pergunta, olha para mim. Você é crente, olha para mim. Você quer melhorar? Quer ser melhor? Quer se tornar um ser humano melhor, um homem melhor, uma mulher melhor, um marido melhor, um filho melhor, um crente melhor, quer melhorar? Quem responde, irmão? Fala alguma coisa. Quem quer melhorar? Qual que é o processo? E aí você vai reclamar? Não, você vai se alegrar. Quantos estão aí? Manda mais, Senhor. Está pouco. Quero melhorar mais rápido. E aí você escolhe a velocidade, né? Deus tem 5 velocidades de melhoramento. Estou brincando, óbvio, né, irmãos? Mas você pode colocar na velocidade 5, se você quiser. Aquilo que você ia melhorar no ano, Deus pode fazer melhorar na semana. Quantos estão aí? Senhor, me ajuda a remir o meu tempo. Vamos? Dá conta? Quantos estão aí? Pastor, por que na vida de uns demora tanto e na vida de outros é tão rápido? Tudo depende de quanto você suporta o processo. Olha o verso 4. Diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa. Diga assim, perseverança completa. Para quê? Para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Diga assim, perfeitos. Perfeito no sentido de tudo formado. Amém, irmãos? Não tem imperfeição. Então, é a ideia de ser perfeito no sentido de você tá pronto, tá completo, não falta nada em você. Íntegros na ideia de tudo aquelas impurezas foram arrancadas e você se tornou alguém íntegro, a ideia de puro e em nada deficientes. Ou seja, Deus vai fazer você perfeito, íntegro e não tendo deficiência de nada. Como, pastor? Através da provação. Quantos estão aí? Abra a sua Bíblia. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, vou mostrar algo. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 13. A obra de cada um se manifestará. Diga, manifestará. Vai aparecer. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta.
e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Diga assim, o fogo é o que prova. Agora olha que interessante. O fogo é o que mostra, o fogo é o que traz as impurezas, o fogo é o que prova o que há em nós. Quando João Batista anunciou Jesus, ele anunciou Jesus sendo aquele que vos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Sim ou não? Diga assim, com o Espírito Santo e com fogo. São duas coisas. A maioria dos teólogos que eu conheci e tive o prazer e o desprazer de estudar, eles ensinam que esse batismo com fogo é o inferno. Ou seja, que Jesus batizaria com o Espírito Santo e também condenaria as pessoas ao inferno, batizaria com fogo. Eu não concordo. Do meu ponto de vista, o batismo com fogo tem a ver com a transformação da alma. A alma, aquilo que eu sou, o meu eu. O batismo com fogo tem a ver com a transformação do meu eu. Como nós somos seres tripartidos, espírito, alma e corpo, existe um batismo para cada parte do nosso ser. O batismo no Espírito Santo, que é o batismo para o nosso espírito, o batismo nas águas, que é o batismo para o nosso corpo, e o batismo com fogo, que é o batismo para a nossa alma. E na Bíblia, fogo sempre falou de provação. Ou seja, o que é o batismo com fogo? É a transformação da alma através de circunstâncias difíceis que o próprio Cristo vai preparar para nós. Por isso que ele é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Os irmãos estão aí? O batismo com o Espírito Santo capacita você a testemunhar do Senhor Jesus. E o batismo com fogo qualifica você para esse testemunho. Por quê? Preste atenção. Porque não adianta você falar de Jesus se a sua vida não dá testemunho dele. Consegue compreender? Normalmente as pessoas não ouvem alguém que fala de Cristo, mas tem uma vida totalmente torta, totalmente errada. Então o que é que Jesus precisa fazer? Jesus precisa consertar essa vida. E como é que ele conserta essa vida? Batismo com fogo. Quantos estão aí? Então, presta atenção. Jesus nos batizou com o Espírito Santo e está nos batizando com fogo. O que é o fogo? A provação, que vai mostrar tudo o que há em nós, que vai manifestar, que vai trazer à luz tudo aquilo que está dentro de nós. Então, preste atenção. Era só nós ouvirmos Jesus falar e acreditar no que ele falou, né? Ó Jesus, fiquem tranquilos, Jesus dizendo. Vocês vão passar por essa vida como se vocês estivessem deitados em um mar de rosas. Foi assim que ele disse? Como é que ele disse? No mundo tereis aflições. Você acredita em Jesus? Então eu vou repetir para você o que Jesus disse. No mundo tereis aflições, mas fiquem tranquilos. Por quê? Diga por quê? Porque eu vou arrancar vocês das aflições. O que ele disse? Fiquem tranquilos, porque eu venci o mundo. E se eu venci, vocês vão vencer também. Em outras palavras, vocês vão enfrentar as aflições e vão vencer. Quantos estão aí? Olha Jesus. No mundo sereis perseguidos. O pai entregará à morte o próprio filho por causa de mim. Deixa eu dizer para você, irmão. O que é isso, pastor? Que Jesus está querendo nos assustar? Não. Ele está querendo dizer assim, quando você se converter, eu vou batizar você com o Espírito Santo para revestir você de poder e vou enviar você para o segundo batismo. Qual batismo? Com fogo. Para transformação do caráter.
É a mesma coisa. Quanto mais eu sou batizado com fogo, mais a minha alma é transformada, o meu caráter é transformado. Quantos estão aí? O sofrimento é que nos molda, irmãos. Então, nós precisamos realmente sermos os malucos que vamos nos alegrar com o sofrimento. Por quê? Porque nós sabemos o que esse sofrimento vai produzir. Não estamos sofrendo por sofrer. Não estamos sendo afligidos por ser afligidos. Nós estamos passando por um processo de transformação que envolve a provação, que envolve o sofrimento. Quantos estão aí? Amém, irmãos? Assim, eu não sei qual que é o objetivo do Espírito de Deus com essa palavra para você. Eu sei o que é o meu objetivo, né? E nem sempre o meu objetivo é o mesmo objetivo que o Espírito de Deus tem. O meu objetivo é te ensinar a sofrer feliz. Os irmãos estão aí? Porque olha para mim, irmão, se você aprender a sofrer feliz, pronto. Não tem mal o que o diabo fazer. Entendeu? Porque olha para mim, vai fazer o quê? Porque como é que ele nos para? Produzindo tristeza, amargura, ressentimento. Aí você é um crente que quanto mais sofre, mais feliz fica. Ele vai desistir de você. Tem jeito. Quantos estão aí? Eu gosto muito da conversão do Paulo. Vou te mostrar esse texto. Abre lá em Atos dos Apóstolos. Porque fica pensando você convertendo desse jeito aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. O Paulo estava matando os crentes, pegou carta com os principais sacerdotes para matar os crentes em Damasco. E no caminho ele encontrou Jesus. Amém, irmãos? Já conhecemos a história, né? Ele fica cego por 3 dias. E aí, verso 10. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. O perseguidor dos crentes está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias ao Senhor. Olha a resposta do Ananias. Olha o tipo de missão que Deus dá. Está ruim para todo mundo aqui, irmão. Quem que é o Saulo? O Saulo é o cara que persegue os crentes fogem dele. Os crentes ficam sabendo que o Saulo está vindo, eles fogem e se escondem. Aí Deus diz assim: Ananias, você vai lá orar pelo cara. Você quer um batismo com fogo maior que esse? Quantos estão aí? Os irmãos estão aí? Não dá. Observe. Ananias respondeu: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ou seja, o senhor tem certeza que é para mim ir lá? Tem como mandar outro? Verso 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Olha o versículo que eu gosto, verso 16. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Ele perseguiu muita gente, Ananias? Perseguiu. Matou muita gente? Ih, Senhor. Lembra do Estevão que foi apedrejado, Senhor? Lembro. Então, foi ele que mandou. Ah, é? Vou mostrar para ele o quanto ele tem que sofrer por causa do meu nome. Aí você dá uma olhadinha na vida do Paulo e vê o que o Paulo passou. E vê se o Paulo foi batizado com fogo. Saindo daqui, irmão, ele já foi pregar em Jerusalém, os irmãos já quase o mataram durante a noite dormindo.
Ele teve que fugir por uma janela dentro de um cesto. E a partir daqui, Paulo não teve mais sossego em sua vida. Prisões, açoites, apedrejamentos, fome, nudez, escassez. Aí chega lá na frente, como é que você está, Paulo? Aí o Paulo diz assim, olha, irmãos, estou muito feliz que vocês se lembraram de mim e mandaram aqui uma oferta, mas não é porque eu tenho necessidade de nada, porque eu já aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. Em outras palavras, nada mais me atinge. Eu sei ter fartura, sei ter nada. Sei viver em abundância, sei viver na miséria. Tudo posso naquele que me... Consegue entender a transformação e o processo de batismo com fogo de Paulo? Então, olha para mim, o que Paulo se tornou, pastor? Uma pessoa constante. Tá tudo bom? O Paulo está firme. Tá tudo ruim? O Paulo está firme. Tá livre? O Paulo está firme. Tá preso? O Paulo está firme. Tá pregando para uma multidão? O Paulo está firme. Tá sendo apedrejado? O Paulo está... Nada mais abala o Paulo. Quantos estão aí? Chega uma hora que o diabo... A Bíblia diz que o Paulo ficou pregando na sua casa, que era uma prisão em Roma, por muitos anos. Que ele foi preso e ficou numa casa. Chega um ponto que o diabo falou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou botar esse cara aqui num lugar e vou largar ele quieto. Porque não adianta. Se eu boto ele na cadeia, ele converte o carcereiro. Se eu mando tacar pedra nele, ele converte os caras que estão com a pedra nele. Aí um médico lá vem cuidar dele e se torna o seu mais fiel discípulo. Eu faço com que o navio do cara naufrague, ele converte a ilha, onde o navio naufragou. Não tem o que fazer, eu mando uma cobra picar a mão dele, ele converte todo mundo que está na fogueira com a cobra que picou a mão dele. Vou fazer o que com esse cara? Olha para mim, o diabo não pode com quem aprendeu se alegar com o sofrimento. Aí ele fala, quer saber de uma coisa? Vou largar esse cara quieto, porque é melhor não mexer. Porque quanto mais você bate, quanto mais aperta, mais unção sai. Lembra da azeitona? É assim que Deus quer fazer com você. Então, para isso, nós precisamos aprender a nos alegrar com o sofrimento das provações. Quantos estão aí? Irmão, quando você tem consciência disso, é muito bom ser crente. Porque assim, eu acho que Deus ri. Pelo menos de mim, Deus ri. Porque eu estou lá, daí eu fico pensando, aí de repente aconteceu uma circunstância, no calor da circunstância, você não consegue enxergar, de repente você para. É o Senhor, né? O que o Senhor está querendo? Porque eu sei que a minha vida tem dono. Então as coisas que acontecem, nunca acontecem por acaso. É sempre o meu Pai trabalhando. Porque aquele que começou a boa obra, ele vai terminar até o dia de Cristo. A grande questão é se nós, como Cristo, também seremos como ovelha muda. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus apertar. Deixa Deus moer. O final vai ser constância. Vai ser um crente maduro. Pastor, e por que eu tenho que ser um crente maduro? Porque só sendo um crente maduro para você poder ajudar outras pessoas. Só você sendo um crente constante para você poder ajudar outras pessoas. Enquanto você não tiver constância e maturidade, você não consegue ajudar ninguém. Por quê, pastor? Porque a hora que você for maduro e a hora que você for constante, você vai se tornar uma espécie de cabide de Deus. Os outros todos vêm e penduram em você. Consegue compreender? Gente que está caindo, você levanta. Gente que está parando, você... Por quê? Porque você se tornou constante. Se você se agarrar a alguém que está afundando também, irmão, vai os dois para o fundo. Consegue compreender?
Hoje, graças a Deus, eu consigo servir de esteio para alguns irmãos. Por quê? Porque através da provação me tornei constante. Então te animo, vamos, vai dar certo, vamos lá, o caminho é esse, não olha para trás. Já imaginou você chegar aqui e encontrar o pastor e... irmão, tá difícil mesmo, hein? Sei não, eu acho que vai dar errado. Aonde você vai se ancorar? Onde você vai se agarrar? Consegue compreender? Mas tem muitas vezes que eu estou aqui pregando para os irmãos, que acredite, irmãos, por dentro a minha alma está moída. Está ruim, não está bem. Consegue? Problemas inúmeros. Problemas sérios. Que às vezes os irmãos nem ficam sabendo. Por quê? Porque a aprovação leva você à constância. Eu consigo pegar a minha dor, colocar ela no bolso, vir aqui pregar para você e dizer, tenha ânimo, vai dar certo. Só que isso só é possível quando você se torna maduro e constante. E a maturidade e a constância vêm através da aprovação. Então não rejeite a aprovação. Seja feliz. Alegria no sofrimento. Sou feliz por sofrer. Amém, irmãos?